O grande desafio do ser humano é se tornar a melhor versão de si mesmo. Até que ponto a religião tem contribuído com esse desafio? No ano 2006, foi lançado nos Estados Unidos, através do Jesus Seminar, uma espécie de atlas das religiões, constatando a existência de 33,8 mil seitas cristãs. Ou seja, são muitas interpretações sobre um personagem chamado Jesus. Eu vou responder hoje a Fabiano Brasil sobre um comentário que ele fez a respeito de religião. A religião organizada. Meu nome é Theo Lima, do canal Brazuca Fora da Matrix. Peço que se inscrevam no meu canal, cliquem na sinetinha para receber as notificações. Segundo alguns, a religião é uma ficção, porque ela visa de alguma maneira, politicamente, tornar as pessoas dependentes. As pessoas passariam a partir daí a contar com uma bengala ou uma muleta. A religião teria sido assim, segundo alguns, uma construção que vem remontando a séculos, milênios, ano a ano, mês a mês, século por século, para tornar as pessoas assim politicamente dependentes. É uma história cultural muito complexa. Quantos por cento do evangelho seriam de fato verdade? O Marcelo da Luz, um pesquisador de religião, diz que 18% das informações da religião viriam do Jesus histórico. Existem duas versões, o Jesus histórico e o Cristo da fé. É certo, segundo Marcelo da Luz, que o Jesus, Cristo da fé, ou Jesus histórico, realizou de fato algumas coisas que a Bíblia considera como milagres, mas não exatamente da maneira como se escreveu ali. O Jesus histórico conta, portanto, com poucas informações, e o Cristo da fé, o ungido ou o Salvador, que são duas coisas diferentes que há que se atentar. Aos evangelhos canônicos e os evangelhos e aqueles evangelhos que desapareceram, que sumiram, por razões evidentemente políticas, e os evangelhos canônicos que ficaram também teriam sido bastante manipulados de acordo com a conveniência do rei, imperador, bispo ou papa de então. Marcelo da Luz também diz que a história dos evangelhos é uma história de pescadores, é uma tradição oral que veio rolando de uma geração para outra, até que meio século depois da crucificação de Jesus é que se escreveram os primeiros evangelhos. Mas, de maneira geral, pela conclusão minha, o Deus que algumas religiões pregam, é um Deus bastante seletivo, que ama alguns e não ama os outros. Enfim, é um Deus criado à imagem e semelhança do ser humano. O Velho Testamento faz sempre menção ao Deus dos exércitos, que é um Deus guerreiro, belicoso, e é também a Bíblia é um livro muito machista, como atesta o próprio apóstolo Paulo, onde a mulher é uma cidadã de segunda categoria. O sexo, segundo a cultura judaico-cristã, ele deve ser usado para procriação, enquanto a tradição oriental existe o sexo tântrico, bem diferente. A cultura judaico-cristã faz uma exaltação do sofrimento e a negação do prazer. É preciso ser santo, se sacrificar para chegar a Deus. É um excesso de idealização. E geralmente as pessoas que seguem uma determinada religião, de uma certa maneira, estão negociando com Deus. Isso é, Deus, eu te dou isso e aquilo, vou à igreja, leio a Escritura Sagrada, dou uma esmola para o mendigo e assim eu mereço um lugar no paraíso. E assim fazem proselitismo como se estivessem depositando numa certa conta corrente para merecer o céu. Precisamos agradar o Senhor, o patrão, o chefe. E o próprio Jesus, na sua oração do Pai Nosso, diz: Pai Nosso que estás no céu. É um Deus patriarcal. Se acaso Jesus fosse mulher, possivelmente ele faria a seguinte oração: Mãe Nossa que estás no céu. Jesus, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ele não era um pacifista, porque ele próprio disse: eu vim para trazer a espada, vim para trazer a divisão. E a história da humanidade a partir daí é uma sucessão de guerras de todo tipo, guerras de religiosas, guerras de dominação, cruzadas, inclusive em Portugal.
o perdão divino, segundo as religiões, ele não é incondicional, é um perdão bastante condicional, porque uns vão sofrer no inferno e outros irão para a glória. Então é um Deus seletivo que salva alguns e não salva outros. A própria história, o mito de Adão e Eva, foi um mito que tem se perpetuado ao longo de milênios e que tem sido bastante danoso para a cultura ocidental, uma vez que é uma espécie de maldição. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, segundo uma polêmica que rola por aí. Mas muitos preferem não questionar nada da religião, seriam os tais dos mistérios insondáveis. No século XIX, o famoso escritor e ativista político Victor Hugo disse uma frase muito poderosa que diz: nada é tão poderoso como uma ideia cujo tempo chegou. E o inglês Bernard Shaw disse que toda verdade começa como blasfêmia. Rousseau, na França, também cunhou a seguinte frase: os seres humanos nascem livres em toda parte, mas em toda parte estão presos por cadeias. São correntes das nossas crenças limitantes, que é uma coisa bastante complexa. Então, as sementes de muitas das graças da humanidade estão nas próprias escrituras ditas sagradas. E eu faço a seguinte pergunta: sagrada por quê?